Com uma turma de advogados, num curso de pós-graduação, surgiu uma discussão bastante interessante, uma situação real de uma aluna que tinha uma grande dificuldade de conseguir argumentar, explicar para as pessoas da sua empresa, da sua equipe, algumas questões técnicas do direito, sendo que ela era a única pessoa da área dentro da empresa, né? O setor jurídico da empresa era somente ela e isso impactava, na verdade, a empresa como um todo, a parte financeira, a parte de processos, enfim. Então, em muitos momentos, ela tem necessidade de explicar questões jurídicas, procedimentos que precisariam ser tomados, taxas que precisam ser pagas para algumas situações do desenrolar de alguns processos, e ela estava encontrando uma grande dificuldade para conseguir apresentar essas informações. Ao ouvir o relato dela de como ela costumava levar essa informação, eu pude identificar que ela tinha uma característica de apresentar as coisas de maneira bastante técnica, com grande propriedade sobre o tema, porém não de forma personalizada e adaptada para aqueles que estavam ouvindo, que não eram pessoas que dominavam aquele assunto de maneira técnica, com o linguajar, né, com as especificidades que existem dentro do meio do direito. Então, ao conversar ali junto com a turma, nós pudemos entender em senso comum que o storytelling poderia ser de grande valia para que ela conseguisse ter mais resultado ao apresentar as informações ali dentro. Então, criar uma pequena história, uma situação hipotética, onde ela se colocaria como personagem e a empresa faria parte do cenário, da problemática a ser resolvida. Então, ela se colocando como personagem, mostrando que caso determinada ação não fosse tomada, determinada taxa não fosse paga, determinado resultado aconteceria, esse seria o impacto. Então, a gente seguindo aqueles 4 passos básicos do storytelling, de apresentação do contexto, desenvolvimento de uma problemática, clímax e conclusão, usando dessa estrutura, ela poderia sempre apresentar 2 cenários. História 1, onde as coisas não correm da maneira como gostaríamos e temos um impacto negativo, e cenário 2, onde a empresa provê os recursos que ela precisa para poder dar sequência aos procedimentos jurídicos e sim, o desfecho é feliz. E ali, batendo um papo, ela conseguiu ver de forma muito clara como a aplicação do storytelling poderia realmente trazer resultados diferentes para a comunicação dela dentro da empresa. É interessante que o storytelling, por vezes, é visto como um recurso meio inadequado, difícil de ser aplicado. Parece que não cabe, em muitas situações, ficar contando histórias. Mas quando feito de maneira orientada à prática, utilizando situações reais, se valendo de personagens do dia a dia e sendo bastante objetivo, a ideia ao contar uma história não é que seja algo longo, maçante, mas sim que a gente consiga ilustrar uma ideia e conduzir o processo de significação que acontece dentro do cérebro das pessoas para que elas possam então entender de maneira mais clara, como no caso dela, algo que é complexo, técnico, para alguém que é leigo. Então, para essas e muitas outras dicas de comunicação, te convido a acompanhar o nosso canal no YouTube, se você está me assistindo pelo LinkedIn ou pelo Instagram, a seguir o nosso perfil. E se você tem interesse em participar de um processo de mentoria de comunicação, para ser acompanhado de maneira individual e aprimorar as suas capacidades, otimizar os seus resultados, então manda uma mensagem para mim e a gente pode combinar um cenário específico para você, um pacote de mentoria para que você possa alcançar esses resultados.